E aí, pessoal, para mais um mergulho profundo. Hoje a gente vai desvendar Antimedo do Pablo Marçal. Um livro que, tipo, te joga na cara. Se liga, você pode ser muito mais se encarar seus medos. É, e o legal é que ele não fica só na teoria, né? Usa a própria história para mostrar o caminho. Tipo, imagina, ele conseguiu um trampo como treinador mesmo com a galera falando que ele era muito novo, sem experiência. E ainda gaguejava. Pois é. Mas o mais louco é a conexão que ele faz entre a gagueira e o propósito de vida dele. É tipo, opa, peraí, o que eu mais temo pode ser a chave para eu encontrar. Exatamente. E aí ele te faz pensar, quais são os seus medos? O que você está evitando que pode ser, sei lá, seu superpoder? Me fez lembrar de quando eu via de medo de falar em público. Olha só onde eu tô agora, É. apresentando um podcast. E não para por aí. Ele vai fundo na ideia de que a gente precisa ter o controle dos nossos pensamentos. E Descartes compenso, logo existo. Sim, mas ele vai além, sabe? Ele fala que a gente é o que a gente pensa, que nossos pensamentos moldam nossa realidade. Tem uma história hilária no livro. Ele penalando para trabalhar, falando de grana, sucesso, E ainda duro. mas visualizando tudo, sabe? Viver daquilo como se já fosse real. Profecia autorrealizável na veia. Se você acredita, você age como se fosse acontecer e, bom, acontece. Mas, ó, importante. Ele separa o medo, tipo o pavor que te trava, da prudência. Ah, prudência, tipo, ter cuidado, né? Que nem ensinar as crianças sobre fogo. A gente não quer que elas tenham pânico, né? Mas que entendam o perigo. Boa. Saber a diferença entre ter medo de atravessar a rua sem olhar e ter cuidado ao atravessar. E aí ele explica, tipo, as 5 etapas do medo do cérebro, Ah. sabe? Desde o estímulo até a reação luta ou fuga. Nossa, um turbilhão de coisas acontecendo em segundos. Tálamo, córtex pré-frontal, hipocampo, amígdala e hipotálamo. Mas a ideia principal é entender como nosso cérebro reage às ameaças, né? E o Marçal fala que a gente pode treinar a mente para reagir diferente. Ele se diz destemido, o que parece meio surreal. Mas ele bota fé, que é por causa dos anos enfrentando os medos e vendo que no fim das contas... A coisa não era tão monstruosa quanto ele imaginava. Tipo, ele meio que hackeou o sistema do medo. Mas e aí, como a gente faz isso na prática? Uma técnica que ele usa é a dessensibilização sistemática, sabe? Tipo, enfrentar um gigante, começando pelos dedinhos do pé. Isso. E se expondo aos poucos até o medo perder a força. E ele usa outra analogia legal do avião decolando. Pra explicar o lance da inércia, né? Sair do chão exige muita energia, assim como sair da zona de conforto. E por que a gente resiste tanto a mudar, mesmo sabendo que é pro nosso bem? O conforto vicia, né? A mudança dá medo, mesmo que seja para melhor. E aí entra a ideia genial, amar os problemas. Em vez de fugir, abraça o problema. É tipo, o mar calmo nunca fez bom marinheiro. Perfeito. E ele conta uma história engraçada de quando ele estava fazendo pão de queijo. Eita, adoro pão de queijo. E aí, deu tudo errado. Mas ele teve que se virar, usar a criatividade para resolver. Tipo, a gente se reinventa nos perrengues, né? Me lembra de uma vez. Opa, essa história fica a próxima parte. A gente já volta. E voltamos com o nosso mergulho em antimedo. Sem contar uma história de como se reinventou no perrengue. Lembrei. Tava organizando um evento, aí na última hora o lugar cancelou. Que estresse. Deu aquele desespero. Mas tive que respirar fundo e pensar, cara, como eu resolvo isso? E aí? Achei um lugar melhor e mais barato. Olha só, amando o problema na prática. Transformando limão em limonada. Mas, falando em problema, o Marçal fala da obesidade cerebral. Tipo, a gente se enche de informação, mas não processa direito. Exatamente. É como comer um monte de porcaria e não ter energia. E ele joga essa. O maior problema do mundo somos nós mesmos. Mas espera, a solução também tá na gente. É o que ele propõe. A gente cria nossos problemas com pensamentos negativos, crenças limitantes. E a gente pode superar tudo isso também, né? Com certeza. E ele manda real. Questione tudo. Não vá na onda dos outros, da mídia. Nem da família, às vezes, né? Seja crítico, pense por si mesmo. Assumir o controle da mente, né? Isso. E por falar nisso, ele dedica um capítulo inteiro à autoimagem. Como a gente vê, impacta tudo, né? Total. Ele fala da influência da infância, as mensagens que a gente recebe. E você não é bom o suficiente, essas coisas. A gente carrega isso pra vida adulta. Nem perceber, né? Exatamente. Mas o importante é identificar essas crenças e Mudar o disco. reescrever a história. E aí ele vai pra parte da luta ou fuga. Instinto primitivo, né? Total. Tipo, você enfrenta o perigo ou corre, E ele diz que quando a gente sempre foge, o medo só aumenta. é tipo, quanto mais você corre, maior um monstro fica. Mas quando você enfrenta... Você cresce. Exatamente. E ele até sugere um mantra.
Jamais por nenhum motivo vou ficar parado diante do medo, sempre vou enfrentá-lo. Que poder. É tipo um compromisso com a ação. Total. Mas e aí, como ter esse controle mental todo? Ele defende o controle mental absoluto. Dominar os pensamentos. E ele dá dica. Foco no presente. 10% passado, 20% futuro, 70% presente. Interessante. Mas como segurar a onda dos pensamentos ruins? Ele fala do bloqueio do bem, um escudo mental contra as energias negativas. Tipo um segurança para nossa mente. Isso. E para construir esse escudo, É. modelagem. Aprender com quem já chegou lá. Exatamente. Ah. E ele compartilha a lista de mentores dele, as qualidades que admira em cada um. A gente não precisa reinventar a roda, né? Não, mas além de bons exemplos, a gente precisa de um objetivo, né? O estado desejado. A visão do futuro ideal. Ele usa a analogia da ponte, sabe? A gente tá numa margem, o futuro tá na E outra. a gente precisa construir essa ponte. Módulo por módulo. E os pilares dessa ponte são, Nossos relacionamentos. sim, com pessoas com algo maior. Deus, o universo, essas coisas. E os módulos, Conhecimento. sabedoria. Maestria. Isso. Ele descreve cada um como a gente constrói essa ponte. Ele fala da disciplina, né? Sim. Disciplina com as palavras, com os impulsos, com a comida. Tipo, ter controle sobre si mesmo. Exatamente. E aí, para colocar tudo em prática, ele sugere escrever os objetivos. Tirar dos ônibus e botar no papel. Isso. Mas e o medo? Como lidar com ele nessa jornada? Aí entra o antimedo de vez. Não negar o medo, mas... Enfrentar. Exatamente. Reprogramar a mente para reagir diferente. Tipo, eu te vejo medo, mas você não me domina. Isso. E para ter essa coragem toda, ele fala de questionar as crenças limitantes. Investigar, analisar. Sério, que eu não sou capaz? Cadê a prova? E quando a gente tropeça, Ele fala para ver os erros como aprendizado. ou vença ou aprende. Exatamente. Mas antes de você contar a sua história, Opa. queria destacar a gratidão. Aham. Agradecer pelo que a gente tem. Isso. E, por falar em grandes questões, o medo da morte. E essa é difícil. O Marçal questiona a ideia de que a morte é o fim, Tipo uma transição. um novo capítulo, e ele diz: o verdadeiro medo é não viver de verdade. Acomodar. Isso, ele te sacode. Por que você está se contentando com menos? Por que está resistindo à felicidade? Uau, é um chamado pra gente acordar pra vida. Total. E para isso a gente precisa cultivar o amor Por nós mesmos, pelos outros. por algo maior. Ele cita a Bíblia: no amor não há medo. Lindo. O amor é a força que liberta. Ele compara isso com o controle pelo medo, sabe? Relacionamentos tóxicos, essas coisas. E ele incentiva a gente a analisar nossos relacionamentos. Ver se são baseados no amor ou no medo. Isso. Mas e quando o medo ainda tá lá, sabe? E a gente duvida? E lembra que a gente é invencível. Não que a gente não vá ter problemas, mas... A gente tem força pra superar. Exatamente. Yeah. E ele convida a gente a abraçar o antimedo. Escolher a coragem, a ação, a fé. Viver com ousadia. Isso. E para fechar essa parte, ele solta essa. Sou invencível porque aquele que nunca perdeu está em mim. Que frase poderosa. E aí, o que você achou dessa imersão? O que te impactou mais? Nossa, tanta coisa. Mas a ideia do medo como um guia me tocou bastante. Para mim, foi entender que vencer um medo é uma jornada. A gente aprende a dançar com ele. Exatamente. Mas a conversa continua. Na próxima parte, a gente vai ver como colocar tudo isso em prática. Estamos de volta para finalizar nosso mergulho em antimedo. A gente viu como transformar medo em combustível, né? E usar exemplos de quem já mandou bem para nos inspirar. Mas e aí, como a gente coloca isso em prática na vida real? Tipo, como criar a vida extraordinária que o Marçal fala. Ele lembra da importância de ter uma visão clara, né? Do que a gente quer alcançar. O estado desejado. Isso. E ele sugere a gente escrever, sabe? Tipo, objetivos específicos. Tirar do papo e botar no papel. Dar forma àquilo que a gente sonha. Mas aí, e quando a gente mesmo se boicota? Aquela vozinha. Ah, não vai dar certo. Você não é capaz. É aí que o antimedo entra com tudo. É reconhecer o medo, mas não deixar ele te dominar. Tipo, encarar o medo e falar, não tenho medo de você. É esse aí. Mas como ter essa coragem toda? Como reprogramar a mente pra não pirar com medo? O Marçal fala de questionar as crenças limitantes, sabe? Aquelas que te travam. Tipo, colocar em xeque. Mas por que eu acho isso? Buscar evidências. Sério que eu não sou capaz. E se as coisas não rolarem como a gente espera? Ele fala pra ver os desafios como aprendizado. Tipo, ou ganha ou aprende. Exato. Mas antes de você contar a sua história, Tá. queria falar da gratidão. Agradecer pelo que a gente tem. Isso.
Agradecer abre portas, né? E por falar em grandes mistérios, Do amor. o Marçal questiona essa ideia da morte como fim. É, tipo uma passagem para outra coisa. Ele fala que o verdadeiro medo é não viver a vida que a gente podia. Se acomodar, né? Ele te pergunta, por que você tá se contentando com menos? Por que tá fugindo da felicidade? Nossa, ele te sacode mesmo. É pra despertar a gente. E pra viver essa vida plena, ele fala do amor. Amor próprio, o amor ao próximo. E por algo maior. Ele cita até a Bíblia. No amor, não há medo. Lindo. É um amor que te dá força para enfrentar qualquer coisa. Ele compara isso com o controle pelo medo, né? Tipo quando alguém tenta te manipular. Ele fala da importância de ter relacionamentos saudáveis, baseados no amor. E não no medo. Exato. Mas e quando bate aquela dúvida? Será que eu consigo? Ele lembra que a gente é invencível. Não que a gente não vai ter perrengues, mas... A gente tem força para superar. E aí ele convida a gente a abraçar o antimedo de vez. Escolher a coragem, a ação, a fé. Viver com tudo. Exatamente. E para finalizar essa jornada épica, ele solta essa. Sou invencível porque aquele que nunca perdeu está em mim. Caramba, que poder. E aí, o que você leva desse mergulho? O que te marcou? A força do amor e a importância da gente se conectar com algo maior. E para mim, a ideia de que vencer o medo é uma dança. A gente aprende a lidar com ele. É isso aí. E que essa conversa inspire você a dançar com seus medos e criar uma vida extraordinária. Valeu por mergulhar com a gente. Até a próxima!